E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para vocês o dia a dia da política, aquele quadro em nosso canal que eu trago para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo. É isso daí. E hoje, dia 4 de abril de 2019, eu tenho muitas informações para você. E hoje eu quero conversar especificamente com vocês sobre a OTAN, a importância da OTAN, a criação da OTAN e comemorar que a OTAN hoje faz 20, ou melhor, a OTAN hoje faz 70 anos de existência. E com um convite, a promessa dos Estados Unidos de o Brasil fazer parte da OTAN. E eu vou estar conversando com vocês sobre isso agora. Fique comigo. Antes de conversar especificamente sobre a OTAN, já quero avisar que os 29 embaixadores de cada país que faz parte da OTAN já está nos Estados Unidos para a comemoração do seu aniversário de 70 anos de criação. A OTAN que foi criada em 49, ok, pessoal? Então hoje é o dia específico dessa comemoração e vai ter vários dias de comemoração ainda da criação e da fundação da OTAN. E muitas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos, como há pouco tempo atrás. Vocês viram quando o nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro, esteve com o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, diante do mundo, estendeu ao Brasil o convite para ser um parceiro extra da OTAN, ou até mesmo, o presidente dos Estados Unidos disse que pode, vai conversar com muita gente, mas ele quer ver o Brasil como integrante, fazendo parte da OTAN, diretamente como integrante da OTAN. E aí eu quero repercutir sobre isso, porque saiu um pronunciamento do presidente da OTAN sobre essa questão, sobre essa possibilidade ou não de o Brasil se tornar um membro da OTAN ou parceiro da OTAN. E eu vou conversar com vocês sobre isso agora. Mas antes de eu entrar com vocês sobre a OTAN, eu quero conversar com vocês sobre o contexto do surgimento da OTAN. Por que existe a OTAN? Por que foi necessário que tantos países se reunissem e fizessem esse acordo de proteção mútua? Então eu quero passar para vocês aqui, para vocês conhecerem, este livro aqui, ele está sem capa, que a minha filha arrancou a capa, mas ele é o arquipélago, é o livro que conta a história do arquipélago Gulag, tá? Esse livro aqui é um livro muito importante, ele foi escrito por Alexandre Solzhenitsyn, que ganhou um prêmio Nobel de Literatura, principalmente por causa desta obra aqui, e de outras obras que ele escreveu, denunciando tudo o que aconteceu nos campos de concentração do comunismo da União Soviética. E aqui ele dá até uma definição. O que é o Gulag? Administração Geral dos Campos. Com toda certeza você deve ter visto já em todos os jornais e no YouTube vários documentários sobre os campos de concentração nazista, sobre como os nazistas matavam os judeus em massa. Então eu quero dizer para vocês uma coisa. Se vocês se assustaram ao ver o que os nazistas faziam com os judeus, se prepare, porque esse livro aqui conta o que os soviéticos, o que os russos faziam com os capitalistas, com todas as pessoas que não aceitavam o comunismo, ou que eram de outra vertente contrária à vertente vigente imposta por Lenin, imposta por Stalin. Então o que acontece? É muito interessante esse livro. E só para vocês terem um pouquinho aqui da situação, o autor diz o seguinte, olha, no presente livro há personagens imaginários, nem acontecimentos imaginários, pessoas e lugares são mencionados pelos seus próprios nomes. Quando os mencionamos por iniciais, isso deve se considerar de ordem pessoal. Aqui ele conta várias histórias que aconteceu nesse período dentro do arquipélago Gulag. Por que ele chama de arquipélago? Porque eram várias ilhas tomadas por presos políticos. E se você ainda não teve uma noção, eu vou dar só alguns números aqui. Segundo o Alexandre Solzhenitsyn, ele disse que passou pelo arquipélago Gulag aproximadamente 66 milhões de pessoas. Pessoas que se levantaram contra o comunismo. 66 milhões de pessoas. Conta-se, eu peguei algumas margens que contam, algumas estatísticas oficiais dizendo que foram executados no arquipélago Gulag aproximadamente 3 milhões. Alguns dizem que chegou até a 5 ou 6 milhões de pessoas foram executados dentro do arquipélago Gulag. E dizem que não dá para saber os números reais, porque os números reais foram camuflados pelos comunistas. O Alexandre Solzhenitsyn, ele chega a dizer o seguinte, em setembro de 1973 ele disse, foi com o coração oprimido que me abstive durante anos
de publicar este livro, já há muito concluído. O dever perante os vivos prevalecia sobre o dever perante os mortos. Agora, porém, que as forças de segurança do Estado dele se apoderaram, nada mais me resta fazer senão publicá-lo imediatamente. Então, aí, Alexandre Solzhenitsyn publicou este livro contando as atrocidades que aconteceram dentro do arquipélago Gulag. E ele conta um pouquinho aqui. Escrever um livro como este é superior às forças de um só homem. Além de quanto eu próprio trouxe do arquipélago, na minha própria pele, na minha memória, nos ouvidos, nos olhos, o material para esse livro foi me fornecido pelos relatos, recordações, cartas. Segue-se uma das relações de 227 nomes. Não lhes exprimo aqui o meu reconhecimento pessoal. Esse é o nosso monumento comum de amizade a todos os torturados e mortos. Desta lista, desejaria destacar aqueles que mais se esforçaram por me ajudar a incluir nesse relato pontos de referência bibliográfico desse volume que estão hoje conservados em bibliotecas, ou que há muitos foram retirados e destruídos, de tal modo que encontrar um exemplar guardado exigiu uma grande tenacidade. E ainda mais aqueles que me ajudaram a esconder este manuscrito no momento difícil e depois reproduzi-lo. Gente, eu não vou continuar. Aconselho vocês a ler esse livro do arquipélago Gulag, contando tudo o que aconteceu de toda essa história, onde era essa prisão, esse campo de concentração comunista, onde eles mataram milhares de pessoas que eram contra a ideologia comunista. Então deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho do relato, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse livro também e entender aonde entra a OTAN. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os dois países que se agigantaram, que se fortaleceram nesse período, foram Estados Unidos, né, na América, e a União Soviética na Europa. A União Soviética surge, né, com um poderio militar gigantesco e é tomado pelo pensamento comunista, pela ideologia comunista. E qual era o pensamento da União Soviética? Transformar o mundo em comunista, conquistar o mundo. Parece que pintou isso na cabeça deles, que eles tinham poderio militar para conquistar o mundo. E aí eles começam a invadir países, né, vizinhos à União Soviética, vizinhos à Rússia, para conquistar cada vez mais países que não eram contra a sua ideologia comunista. Diante dessa ameaça comunista ao mundo, surge aquela teoria, né, a doutrina de Truman. Né? Truman começa a investir, a emprestar dinheiro para vários países da Europa se reconstruírem, para não precisar de apoio da União Soviética. Empresta dinheiro para a Alemanha, empresta dinheiro para o Reino Unido, os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro. E daí também surge um pouco a questão da OCDE. Foi nesse período também, que é essa reunião de países para se desenvolver em conjunto. Mas aí, como a Rússia estava agindo militarmente contra alguns países que lhe eram opositores, surge agora o chamado Tratado de Washington, porque os Estados Unidos liderou esse tratado. E depois passa a ser chamado, que ficou conhecido como oficialmente, o Tratado do Atlântico Norte, que entrou vários países. Da América entrou Canadá e Estados Unidos, mas vários outros países entraram, se não me engano foram 12 países inicialmente, e depois foram entrando mais e mais países, e hoje são 29 países que fazem parte da OTAN. Dentro do Estatuto da OTAN, eles têm aquela questão de preservar a ideologia, lutar contra o comunismo, que era a principal base, para não permitir que a ideologia comunista dominasse o mundo. E a OTAN foi, na verdade, a OTAN foi como se fosse um muro, gente. Olha, um muro. A OTAN foi um muro que segurou o avanço do comunismo na Europa, que segurou o avanço do comunismo em várias regiões. E daí começa a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria, o que foi? As duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentaram diretamente, mas se enfrentaram em vários países. Vários países, os Estados Unidos apoiavam um lado, que era o capitalista, e a União Soviética apoiava os comunistas. Então, guerras de ideologia. E os Estados Unidos lutando para que o mundo fosse livre da ideologia comunista. Então, a pancadaria foi feia. Nós sabemos muito bem o que aconteceu aqui na nossa região. Eles investiram muito na América do Sul, na América Latina. Né? Cuba se tornou, teve a Revolução Cubana, uma série de coisas que é contado nesse filme. Quem não assistiu, assista o filme sobre o golpe militar de 1964, que na verdade foi uma intervenção militar para livrar o Brasil do perigo de se tornar um país comunista, porque só Deus sabe o que teria acontecido com o Brasil se os militares não tivessem a coragem de nos salvar. Mas continuando com vocês aqui e comentando sobre a importância da OTAN. A OTAN foi isso, foi esse muro de bloqueio que segurou, que conteve, né, o avanço dos vermelhos, o avanço dos nazistas, dos comunistas no mundo. E graças a Deus nós temos um mundo livre por causa da OTAN. A OTAN conseguiu conter, conseguiu lutar contra eles. Houve essa questão da guerra da Coreia, né, Coreia do Norte
contra a Coreia do Sul, a China se torna comunista, né? A China apoia a Coreia do Norte, Estados Unidos apoia a Coreia do Sul, a Rússia apoiou a Coreia do Norte também, armou a Coreia do Norte para uma guerra, para tomar a Coreia do Sul, mas houve toda aquela guerra e está aí. E aí você percebe, dá para você entender bem o que faz o comunismo e o que faz o capitalismo. Você olha para a Coreia do Norte, é uma destruição total, uma pobreza total. Esses dias o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, disse que eles estão passando fome, pediu ajuda humanitária internacional. Mas você olha para a Coreia do Sul, que é menor em matéria de expansão, é rica a Coreia do Sul, é um dos países mais ricos do mundo. Então a diferença do capitalismo para o comunismo está aí. Então o que acontece? Tem muita gente comentando nesses 70 anos da OTAN, muita coisa aconteceu, mas eu quero comentar sobre o atual, porque o tempo é muito curto. Muita gente comenta, a Rússia mesmo, fica atacando direto dizendo que a OTAN agora é um monte de zumbi. A Rússia vive atacando a OTAN, dizendo que a OTAN é obsoleta. Mas a verdade é que a OTAN continua sendo a grande pedra no sapato da Rússia, não deixando a Rússia fazer o que quer, porque a Rússia não se mete com países que estão dentro da OTAN. Agora a OTAN acabou de anunciar que vai fazer uma maior incursão no Mar Negro, onde a Rússia cada vez mais está atrapalhando e fazendo gracinha contra a Ucrânia, né? Então o que acontece, pessoal? A situação que era antes, a OTAN foi criada por causa da União Soviética, por causa da Rússia, por causa do avanço dos comunistas. E novamente a OTAN, que disseram que ficou obsoleta, ela se reveste nesses 70 anos de uma nova importância, porque o mundo se vê novamente em um conflito com a Rússia. A Rússia que se une à China, que também é comunista, fazem um bloco comunista para lutar contra o mundo capitalista, contra o mundo livre. E novamente precisamos sim que a OTAN se una. E aí o que acontece? Quais são os novos desafios que é velho da OTAN? A Rússia. O país governado por Vladimir Putin tornou-se o maior antagonista nos campos políticos e militares da maior parte dos países membros da OTAN, assumindo o papel que a União Soviética desempenhou, guardadas as proporções no passado. A Rússia foi um país central na antiga União Soviética e, em grande medida, herdou o papel antes reservado ao soviético. Por isso que eu sempre cito a União Soviética como Rússia, porque é a base da União Soviética. Esse cenário trouxe para o século XXI as disputas que deram origem à própria OTAN, na transição da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria, que nós estamos ainda. Pode alguém dizer que acabou a Guerra Fria, mas nós estamos numa nova Guerra Fria. Tentem negar, mas não é. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Isso é Guerra Fria. Os vermelhos sendo apoiados pela Rússia e pela China e o mundo livre sendo apoiado pelos Estados Unidos. Então nós estamos numa nova Guerra Fria, né? A Rússia não mete a cara, até que mandou com os militares, mas tenta manipular por trás, dizendo que não estão fazendo nada demais. Então continua uma nova Guerra Fria. A OTAN precisou também combater o terrorismo. Houve essa situação, quando houve o ataque, né, do 11 de setembro nos Estados Unidos, a OTAN se uniu para defender os Estados Unidos, porque há essa cooperação. Se atacar um, ataca todos. Então o que acontece? A OTAN hoje está passando por muitas batalhas, como essa questão da Turquia. Turquia, que eu comentei até ontem com vocês, que está virando mais comunista do que um país capitalista, está cada vez mais próximo da Rússia. E a Turquia, que comprou equipamento militar da Rússia, e os Estados Unidos disse que vai sancionar a Turquia pelo que a Turquia fez. Pois o acordo dentro da ONU é um crescimento mútuo, eles têm que comprar entre si, dentro da OTAN. Então, isso que a Turquia fez, isso azedou, está azedando esses 70 anos da OTAN. A OTAN está hoje completando 70 anos, mas com esse conflito horrível contra a Turquia. E aí fica a questão, Brasil pode ou não pode fazer parte da OTAN? Pode ou não pode? Segundo o estatuto da OTAN, os países só poderia países da Europa. Porém, o presidente dos Estados Unidos, tanto os Estados Unidos como o Canadá, não são da Europa. E sim, conversando, pode-se acontecer de abrir uma brecha, uma oportunidade para o Brasil fazer parte, sim, da OTAN. Isso pode acontecer conversando. Saiu hoje um pronunciamento do presidente da OTAN dizendo que o Brasil pode ser apenas um parceiro, mas não um país membro. Mas ele disse que o Brasil primeiro tem que fazer uma proposta para entrar na OTAN, tem que solicitar a entrada na OTAN. Mas o que acontece? O presidente dos Estados Unidos diz que o objetivo, quem sabe, é o Brasil entrar para a OTAN e ser membro da OTAN, que isso dá um outro status para o Brasil. Então, gente, mesmo com essa negativa do presidente dizendo que só pode ser um parceiro, eu acredito que com conversa, com acordos, isso pode acontecer, porque esse estatuto da OTAN não é tão engessado assim como se pensa, não. Se Canadá e Estados Unidos fizeram parte e vários outros países entram, o Brasil pode entrar sim, ainda mais agora com esse crescimento e esse ataque comunista aqui para a nossa região. Então o Brasil tem que ser o fronte de combate ao comunismo aqui na América do Sul. Então eu acredito que os Estados Unidos vai fazer todos os esforços necessários para que o Brasil faça sim parte da OTAN, né? E se torne um forte aliado dos Estados Unidos aqui nessa região. Então eu deixo aí para vocês essa informação. A OTAN tem uma grande importância no mundo, pois como eu disse para vocês, a OTAN é o muro de contenção do comunismo no mundo. Porém, aqui no Brasil há muitos infectados pela ideologia comunista e eles não brincam em serviço não.
Olha aí, ó, mais de 6 milhões de mortos pelos comunistas no arquipélago Gulag. E teve americanos também. Conta-se que teve muitos americanos que foram chamados durante o período da União Soviética para trabalhar em países da União Soviética, e depois que terminaram o seu contrato de trabalho, eles foram presos e jogados dentro dos campos de concentração da União Soviética, no arquipélago Gulag. E morreram, muitos morreram lá dentro. Outros trouxeram o relato das atrocidades. Só para você ter uma ideia, depois você lê esse livro aqui. Conta-se que dentro do arquipélago Gulag a fome era tanta que eles não tinham o que comer, que eles se matavam e comiam, um comia o outro dentro do arquipélago. Comia, eu estou dizendo, fisicamente. Conta-se que havia canibalismo dentro do arquipélago Gulag porque os comunistas não davam nada para o povo comer. Ou seja, se era contra a ideologia deles, morram de fome. Se é contra a ideologia deles, merecem morrer, não são nem gente. Então o que eu digo para vocês? A situação é muito séria no mundo hoje. Isso que nós estamos vendo, essa situação da Venezuela, essa confusão toda no Brasil, é um sinal que nós devemos sim se levantar com apoio ao Brasil, com apoio ao presidente do Brasil, capitão Jair Bolsonaro, que se levanta contra o comunismo. Ok, pessoal? Nós conseguimos uma coisa muito forte, que foi conseguir o controle do Brasil, ter um presidente de direita, que é contra todo esse apoio à Rússia, apoio a Cuba, apoio a Caracas. Então o que eu digo para vocês? Nos levantamos agora. Não vamos permitir mais que o comunismo tenha poder no Brasil. Chega, acabou. Daqui para frente seremos um país livre e vamos sim nos aproximar dos Estados Unidos e quem sabe fazer parte da OTAN sim, pois a OTAN tem uma grande importância no mundo e quem faz parte da OTAN é difícil a Rússia mexer. A Rússia comenta, ataca direto a OTAN, mas tem medo de se meter com a OTAN. Essa é a grande verdade. Então eu deixo essa informação aí para vocês e parabéns aí para a OTAN, para os países que fazem parte da OTAN. A Colômbia agora já é um parceiro especial da OTAN, agora é um parceiro da OTAN. E o Brasil também. O presidente até disse, se a Colômbia é um parceiro, o Brasil pode ser um parceiro também. Mas o que o presidente dos Estados Unidos disse é que vai mexer uns pauzinhos para que o Brasil faça parte da OTAN também. E acredite, Estados Unidos tem peso para fazer isso acontecer, sim, mesmo que o próprio presidente diga que não. Ok, pessoal? Eu deixo essa informação aí para você e vamos juntos comemorar 70 anos da OTAN, que manteve o comunismo e a Rússia no seu lugar, não permitiu que o mundo fosse dominado pelos comunistas. E isso é muito importante e tem que ser comemorado, sim. Muito obrigado pela sua audiência. Quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ok? Se inscreve no canal, não esqueça de deixar sua curtida e não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Se você tem uma ideia, um pensamento diferente do meu, eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aí, posta aí no seu comentário a sua opinião, que com certeza eu estarei vendo a sua opinião. Muito obrigado, carinho da sua audiência, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.